Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. As grandes questões que inquietam todos os pensadores, os dilemas com o qual todos os teólogos em algum momento precisam lidar. Na verdade, são os pensamentos que lutam e que guerreiam na cabeça de todo ser vivente, pelo menos um momento e um instante em sua caminhada. Que questões tão importantes são essas? Duas. Como devemos viver e o que nos espera depois da morte? Esses são os grandes dilemas de todos os pensadores de todas as religiões. O cristianismo, ele tem a resposta. Nós vivemos para Deus e depois da morte nós estaremos com Deus. Mas ele também nos traz novas perguntas que complicam um pouco mais essas dúvidas e indagações. Quais são elas? Como deve viver aquele que morreu em Cristo? E como deve morrer a cada dia aquele que recebeu uma vida nova em Cristo? O texto que leremos nesse instante fala sobre isso. Então abra o seu coração, preste atenção e rogue pela iluminação do Espírito Santo nessa missão. Só para rimar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quando há ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando há viver, vive para Deus. Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender sua palavra. Pai amado, Pai bendito, estamos diante da tua palavra e te pedimos que nos dê o privilégio nessa noite de ouvir a tua voz através dela, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos, confessamos o nosso pecado, estamos gratos a ti, mas pedimos uma coisa mais somente. Toca o nosso coração com a tua palavra. Ilumina o nosso entendimento para compreender as boas novas do Evangelho. Nos ajuda a responder às questões que atormentam a nossa alma e que nos desafiam no dia a dia. Como viver estando mortos? Como morrer a cada manhã? Em nome de Jesus. Amém. Há um vídeo muito antigo que narra os embates de Lutero com outro sacerdote, na época que Lutero estava pregando as doutrinas da graça, resgatando dos escombros a doutrina do Evangelho, que somos salvos por causa de Cristo e não por causa das nossas obras. E nesse vídeo, bem antigo, uma filmagem, o outro sacerdote diz: Lutero, você está ficando louco.
se você anunciar às pessoas que elas são salvas por causa de Cristo, e não por causa do que elas fazem, não porque elas merecem, não porque se esforçam, não porque fazem boas obras, essas pessoas vão se tornar pecadores, que não vão ligar para a santidade, que não vão tentar, que não vão se esforçar, que não vão fazer boas obras. E Lutero dizia, mas esse é o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho, eu vou pregar outra coisa. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, nós não podemos reagir como esse outro sacerdote, querer abafar a verdade que somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas podemos, em certa medida, nos unir a Ele em sua preocupação. Quantas e quantas pessoas não pegam para si essa verdade e aí relaxam na santidade e usam a promessa da salvação como escudo para se atolar no pecado. É verdade, há preocupações nisso. Jovens que ouvem essa verdade e agora confundem liberdade com libertinagem e se enfiam no mundo para aproveitar os seus prazeres, confiando talvez numa falsa segurança. Porque uma coisa é certa: aquele que se une a Cristo é salvo, mas ele morre para o pecado, ele morre para si mesmo, e ele vive para Deus. É isso que o texto nos ensina. Nós não devemos fugir dessa verdade, nós não devemos evitar o Evangelho, nós devemos nos aprofundar e mergulhar nele, porque se há alguém usando essa mensagem como pretexto para viver no pecado, ela não precisa de mais lei, ela precisa de mais Evangelho. Ela precisa entender quem é Deus, quem é Cristo, o que Ele fez e como Ele deve viver. Como deve viver alguém que morreu, como deve morrer alguém que está vivo em Cristo. O apóstolo Paulo, sendo um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos, ele certamente se deparou com essa questão. Eu me lembro até de um pregador do passado que dizia: quer saber se você prega o Evangelho ou se você prega legalismo? Se você prega o Evangelho, as pessoas dirão: é só isso, assim é bom demais. Pronto, você pregou o Evangelho. O apóstolo certamente pregou o Evangelho e foi acusado. Por isso, na sua carta mais completa, ele trata desse tema. Logo depois de falar da justificação pela fé do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 5, agora ele aborda a santificação. Pensando de outra forma, nós podemos enxergar a carta de Romanos como um diálogo. Paulo, muito sabiamente, ele faz algum personagem ilusório que conversa com ele fica rebatendo esse homem. Olhe como termina o capítulo 5 de Romanos. Termina assim, proclamando uma verdade muito poderosa. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É a proclamação do Evangelho. Cristo triunfou e vivemos por causa da justiça dele. É nesse cenário que Paulo se antecipa às acusações e vai explicar como deve viver quem foi salvo por Cristo. Em resumo, nós trabalharemos nessa noite a seguinte afirmação ou proposição: o cristão é aquele que morreu em Cristo, mas também renasceu nele, e por isso deve mortificar a sua carne confiando na graça de Deus. Veremos essa verdade em 3 partes diferentes: mortos para o pecado, vivos para Cristo. Mais uma vez, o cristão é aquele que morreu em Cristo, mas também renasceu nele, e por isso deve mortificar a sua carne confiando na graça de Deus. Primeira verdade desse texto, meus irmãos: o cristão é aquele que morreu em Cristo. Versos 1 até o verso 4. Gostaria de pedir à igreja que fizesse essa leitura comigo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Até aí. Fomos
fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Você gosta de falar sobre morte? Não. Tem gente que foge desse assunto como o diabo foge da cruz. A gente não foge da morte e a gente nem foge da cruz. Na verdade, o cristão, ele morreu na cruz. E porque ele morreu na cruz com Cristo, ele não tem mais medo da morte, ou pelo menos das consequências da morte. O texto vai nos mostrar aqui como morremos. Primeiro ele começa falando de uma lógica demoníaca. Pense comigo na seguinte lógica, tá? No versículo 1, que diremos, pois? Ou seja, diante dessa verdade que somos salvos pela graça, o que nós diremos? Diremos assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Por favor, entenda um argumento que é brilhante. Se eu peco, Cristo me perdoa e a graça dele é maior do que o pecado, então quanto mais pecado eu cometer, mais Cristo me perdoa e mais a sua graça é manifestada. Glória a Deus por isso. Eu sou uma bênção. Quando você ouvir essa lógica, que você possa sentir o cheiro de enxofre, porque ela vem lá do inferno. Diremos isso. O apóstolo é muito firme no verso 2. De modo nenhum. Essa é a vida que deseja aquele homem que ama o seu pecado e que despreza a Jesus. De modo nenhum. Como viveremos, verso 2, ainda no pecado, nós que para ele morremos? A lógica divina é diferente. A lógica divina é: você não pode viver para algo se você está morto. Quando você andava no mundão, aí sem Deus e sem esperança, você vivia para os seus pecados. Era só aquilo que você tinha. Aquelas migalhas que o mundo te oferecia era tua satisfação ilusória, enganosa, mas era o que você tinha. Acontece que você morreu. Quando você olha para a cruz de Cristo e você se entrega àquele Senhor crucificado, você une-se a Ele e você morre para o mundo, para os seus prazeres e para você mesmo. A morte de Cristo para o crente é também a morte com Cristo. Não é simplesmente uma informação que entra na nossa cabeça. Não é simplesmente um artigo da fé que nós pregamos e professamos para os outros. É uma realidade experiencial. Aquilo acontece de verdade. Há uma natureza que é crucificada. Desejos que estão sendo mortos no nosso coração. É um domínio. É uma escravidão que está sendo destruída. Como viveremos no pecado nós que para eles morremos? E veja, o texto aqui não está dizendo que você não peca. Eu não poderia pregar uma mensagem dessa com os pecados que eu tenho. Está dizendo que você não vive mais no pecado. A sua estrada é uma estrada de santidade. Você tropeça e coloca o pé fora, aqui e acolá, mais do que gostaria, mas você não vive mais no pecado. Seu caminho é outro. Sua jornada é outra. É interessante que ele vai mostrar aqui que visualmente nós já passamos por isso. Verso 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Aqui não entenda mal. O texto não está dizendo que é o batismo que nos faz morrer. O batismo é sinal e selo. Quem está participando do discipulado sabe. Mas Paulo está dizendo que através do batismo, essa verdade foi encenada. Nós morremos junto com Cristo. E toda vez que o seu coração quiser pregar o contrário, você tem que olhar lá para o batismo e lembrar: a morte de Cristo faz parte de mim. Eu não sou alguém que ouviu falar. Eu não sou alguém que esbarrou nessa verdade na internet. Eu recebi o batismo como sinal que a minha família na fé disse: bem-vindo à morte conosco, você morreu com Cristo. Isso fortalece o nosso coração, pois lembramos, como Gálatas diz, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
E eu lhe pergunto, meu irmão, você tem vivido como alguém morto? Peço perdão a Tiago para contar só mais uma vez uma história que eu já contei algumas dezenas de vezes. Negrinha. Um conto de Monteiro Lobato. Ele não aguenta mais. Eu acho que Letícia também não. Mas talvez você não tenha ouvido ainda. Eu não contei no jardim, eu não posso deixar de contar no jardim essa história. Monteiro Lobato tem uma história muito interessante que ele conta assim. Naquele período do final da escravidão no Brasil, onde uma lei foi aprovada no Império, e que as crianças que nasciam escravos não eram escravos, mas eram livres. Que balela, né, meus irmãos? Os pais eram escravos. As crianças viviam na mesma condição. Mas havia uma senhora muito religiosa na cidade que pegou essa jovem e, segundo ela, adotou essa jovem. E para mostrar aos outros como era bondosa, disse que ela era sua filha. O conto só chama ela de Negrinha, nem vai dizer o nome da menina. Negrinha não vivia como filha. Ela não brincava, ela não sorria, ela só ficava no cantinho da parede o tempo todo da cozinha. E a única diversão de Negrinha, preste atenção, Luan, olha a diversão de Negrinha, era esperar o dia todo, porque de hora em hora havia um relógio velho na parede e saía um cuco daquele relógio. E naqueles poucos segundos ela ria, ela se divertia. Essa era a diversão daquela criança. No entanto, em algum momento da sua vida tão esquisita, ela se depara com barulho, festa e gritaria dentro de casa daquela senhora. Ela recebe suas netas que vêm de outra cidade. E agora você tem crianças que correm, crianças que brincam, e de repente cai uma boneca aos pés de Negrinha. Ela pega aquele bebê assustado. E aquela cena comove o coração da senhora de escravos. Ela diz: vá brincar um pouco. Negrinha pela primeira vez descobre o que é ser criança. Ela brinca, ela ri, ela corre, ela está livre de verdade. Mas as férias acabam. As crianças vão embora. E Negrinha mais uma vez se torna um objeto de decoração dentro daquela cozinha. Mas quando o cuco sai, ela não tem mais alegria. Ela descobriu o que é vida de verdade. Ela não quer mais aquilo. O conto termina de forma trágica. Negrinha se recusa a comer e morre. Que história trágica. Mas eu preciso te lembrar que um dia também nós somos adotados por esse mundo. Disseram que a gente era filho, mas sempre nos trataram como escravos. A alegria da nossa vida era esperar o final de semana, para como o cuco de Negrinha nos alegrar com alguma festa, algum prazer, alguma coisa. Uma vida vazia, uma vida de escravo. E uma vez perdida, a gente tinha pingos de alegria que esse mundo nos dava. Você foi chamado por Cristo. Você aprendeu o que é ser filho de verdade, o que é ser uma criança de Deus. Agora eu te digo, você vai voltar para esses prazeres, você vai aceitar o que o mundo te oferece, morra. É melhor morrer para esse mundo, dizer: eu não quero isso mais. Eu estou morto em Cristo. Essas alegrias estão mortas para mim. Eu descobri a alegria verdadeira. Não tenha medo. Aproxime-se do caixão. Isso não vai quebrar o protocolo da cerimônia. Chegue pertinho. Veja quem está ali sendo sepultado. É um corpo frio e sem vida. É o seu eu antigo. Parecia tão animado, mas estava morto. Por favor, deixe que ele vá. E deixe que ele leve junto as suas antigas paixões, seus antigos pensamentos e suas práticas. Esse cortejo fúnebre tem que ficar gravado no seu coração com a certeza do falecimento. A vida antiga se passou. Os seus pecados foram embora. Seu coração rebelde não bate mais. Saia dali, vá viver, mas não esqueça de tudo que viu. Bata a poeira e não volte mais aos antigos caminhos. Você está morto. E quem disse que isso é coisa ruim? Quando seus amigos de trabalho te pressionarem a desonrar a sua família, a desonrar o seu patrão, a fazer o que não agrada a Deus, você não precisa se sentir pressionado, porque você pode dizer: eu estou morto, eu não me importo mais para as opiniões, eu estou morto para Deus, eu estou morto para o mundo, eu vivo para Deus.
Quando pessoas que são importantes para você lhe pressionar para fazer o que é errado, você pode dizer: eu não ligo, eu estou morto. Você não precisa ser mais escravo dos julgamentos do mundo, da pressão da sociedade, nem do seu próprio coração que tenta te escravizar. Você está morto. Quando alguém te disser: não casa não, você é tão jovem, vá aproveitar a sua vida, você diz: eu estou morto. Eu vou aproveitar a minha vida com a minha esposa, com o meu esposo, servindo a Deus. Quando alguém te disser: você vai ter filhos tão novo, vá aproveitar a tua vida. Eu estou morto para essa vida. Eu quero aproveitar servindo ao Senhor na nova vida que Ele me deu, com o meu filho, com a minha família. Talvez o Senhor te chame para o ministério, para entregar a sua vida no serviço a Deus. E as pessoas te dizem: você vai assumir esse cargo e essa responsabilidade. Eu estou morto. Não vivo mais para os valores que o mundo vive. Não preciso mais correr atrás das coisas que eles correm. Meu irmão, você está livre. Você já pensou nisso? As metas que o mundo tem não são suas metas. Os sonhos que o mundo tem não são seus sonhos. Você morreu para o mundo. Viva para Deus. Viva livre. Entregue-se ao Senhor. Que verdade maravilhosa. Não tenha vergonha da sua morte, não. Ela é maravilhosa. A primeira verdade, então, do texto, meus irmãos, é que o cristão é aquele que morreu em Cristo. Mas, em segundo lugar, o cristão é aquele que morreu em Cristo, mas também renasceu nele. Versículo 4, parte B, até o verso 10, eu peço que a igreja leia. Versículo 4 todo, para pegar o embalo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O cristianismo é um chamado para a morte. Você que está aqui entre nós, quem não está seguindo essa jornada, é um convite para morrer. Mas também é um convite para uma nova vida que surge da morte. Paulo agora passa a nos descrever essa vida. Quando ele diz assim no verso 4, parte B: vocês morreram no batismo, mas como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. A primeira coisa que nós temos aqui é a lógica da ressurreição. É uma nova vida que surge através da ressurreição. E o texto vai dizer assim: pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai. É a glória de Deus que ressuscita Jesus Cristo. É a glória de Deus que te ressuscitou. Como assim a glória de Deus que ressuscitou Jesus Cristo? É como se o texto estava dizendo: o poder glorioso e majestoso do Deus Todo-Poderoso, ele se revelou quando Cristo foi arrancado dos mortos. Coisa maravilhosa e encantadora. Todos ficaram boquiabertos e disseram: que Deus poderoso. É esse mesmo poder que atua em você, que atuou em você quando você renasceu para Deus. É um milagre. Ele te arrancou dos mortos. Ele te deu vida. E a glória de Deus tem que ser vista nessa nova vida que você tem. A nova vida que você tem é um milagre. Os seus amigos mais próximos não reconhecem o que aconteceu ali. A sua família não entende. O mundo se choca porque há uma nova vida que foi manifestada ali. É o poder de Deus.
Assim como o Cristo morre e ressuscita, o cristão morre e ressuscita. Verso 5 crava isso. Se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ele não te matou e te deixou sem vida. Ele te deu uma nova vida, uma vida em Cristo. E por favor, permita que eu descreva aqui alguns benefícios dessa nova vida. O verso 6 vai dizer que essa vida é uma vida de liberdade do domínio do pecado. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A ideia aqui é que sobre nós havia um senhor tirano que era o pecado. Pensávamos que era livre, agíamos por instinto como animais. Sempre buscávamos o egoísmo. Sempre buscávamos os nossos próprios prazeres. Prometíamos à nossa família, prometíamos a quem amávamos, prometíamos a nós mesmos que não faríamos mais aquilo, mas de repente nos víamos fazendo. Escravos do pecado. Um senhor tirano invisível, sempre presente na nossa vida. O texto vai dizer: foi crucificado esse velho homem. O corpo do pecado foi destruído. Por destruído, a palavra que o apóstolo usa aqui não é a eliminação. Foi retirado dele a sua força e o seu poder. Ele está ali ainda. Ele sussurra aos seus ouvidos, mas ele não te obriga mais. Você peca, você cai, mas você não é escravo. Em Cristo, na nova vida em Cristo, você pode dizer não ao seu pecado. E como é maravilhoso quando isso acontece. Aquela tentação que nos destruía, que destruía a nossa família, de repente, por causa de Cristo, do que Ele está fazendo em nós, o pecador em toda a sua fraqueza se vê dizendo: não, eu não quero, eu não vou, eu não faço mais. Essa é a primeira verdade da nova vida. Você não é mais escravo. Você luta contra o pecado, mas você não luta mais com algemas. Ele não te domina mais. Você pode resistir, você pode lutar contra ele. O verso 7 vai nos trazer outro benefício dessa nova vida. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha que argumento interessante do apóstolo Paulo. O homem que é pecador tem que pagar com a sua vida pelo seu pecado. Saiba disso. Todo homem pecador vai pagar com a sua vida pelo seu pecado. Aí ele vai dizer: mas se você morreu em Cristo, adivinha com que você já pagou? A sua vida, você morreu. Essa nova vida é uma nova vida em Cristo. A culpa do pecado ficou para trás. Você não precisa mais se sentir culpado pelos seus pecados, se Cristo já levou eles na cruz. A gente costuma dizer, segundo a própria palavra, que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O problema é que nós somos hábeis pescadores. A gente pega a nossa varinha, joga lá, puxa de volta e fica remoendo a nossa culpa. Se você já entregou o seu pecado a Cristo, Ele já foi para a cruz, você está perdoado. Você não precisa mais andar por aí arrastando a sua culpa. Essa é a nova vida em Cristo. Não mais sobre o poder do pecado, não mais sobre a culpa do pecado, e por fim, não mais sobre a consequência mais cruel do pecado, que é a morte. Verso 8 e verso 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Se você está em Cristo, você também ressuscita uma vida que não morre mais. A morte vai vir no seu encalço. Ela vai dizer: peguei! Mas quando ela te abraçar e te envolver, Cristo te arranca e te leva para Ele. E a morte vai ficar boquiaberta. Ela não vai ficar com a tua alma. Você vai correr para os braços de Cristo. Se você está em Cristo, a morte eterna não é para você. A vida eterna é. Já foi conquistada por Ele. Dentro desses benefícios,
Como não responder, como o versículo 10 nos indica? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Cristo vive para Deus. Se você está em Cristo, com essa nova vida que é livre do poder do pecado, da culpa do pecado, da consequência do pecado, vai viver para o pecado? Viva para Deus. Viva essa nova vida. Una-se a Ele. Temos alguns irmãos aqui que ainda não são casados. Então deixa eu lhe citar uma notícia interessante que eu vi esses dias e talvez possa lhe inspirar no momento de casamento. Um jovem chamado Michel Beltrame, quase Michael, né, nosso irmão, ele levou a sua namorada para uma programação muito romântica. Eles mergulharam numa jaula rodeada por crocodilos, lá na Austrália. E durante esse mergulho, arrodeados de crocodilos nessa jaula, ele tirou a aliança de casamento e ele fez o pedido, pediu a mão dela. Que romântico, né, irmãos? Eu gostaria que você perguntasse o que se passou pela cabeça desse homem. Eu tenho 3 sugestões para você. Talvez ele quis ilustrar como o casamento é uma aventura cheia de desafios e crocodilos querendo nos devorar. Vai que foi isso. Talvez ele quis ser mais persuasivo. Ela não tivesse tanta convicção. Ele botava a mão na grade e dizia: ou aceita ou abra a grade. Talvez foi isso. Ou talvez ele queria ilustrar que ele estava mergulhando em algo muito perigoso. Talvez a morte para eles. Quantas pessoas não pensam que casamento é a morte? Mas em certo sentido essa ilustração é muito interessante porque de fato casamento é uma aventura perigosa e casamento é uma morte. Você morre para outras mulheres, para outros homens. Você morre para o seu individualismo. Eu faço minha agenda, eu faço o meu dia, eu faço o que eu quero. Você morre para os seus sonhos particulares, agora tem que ser o sonho da família. Você morre diariamente matando o seu egoísmo. Mas a questão é que quando essa jaula sobe, que a aliança é colocada no dedo, uma nova vida também se abre. Porque agora você não vive mais sozinho. Você vive uma vida sem a solidão. Você vive a vida com um companheiro na santificação. Você vive a vida com alguém para dividir as suas alegrias e compartilhar as suas tristezas. Você vive uma vida livre da imaturidade, do egoísmo que você tem na vida de casa, na vida de solteiro. Casamento é morte, casamento é vida. É interessante pensar nisso porque a Bíblia vai dizer que nós nos casamos e nos unimos ao nosso Cristo. A união com Cristo é simbolizada pelo casamento. O nosso noivo nos encontra no meio das feras. E ele passa pelos crocodilos do inferno. Ele vem até nós. Ele nos concede uma aliança. Ele une-se a nós. E sim, nós morremos para o mundo. Nós morremos para o pecado. Nós morremos para nós mesmos. Mas recebemos uma vida nova de comunhão, de aliança, de casamento com Ele. Participamos da aventura mais fascinante que é a vida cristã, mas junto com o nosso noivo, livres do domínio do pecado, livres da culpa do pecado, livres da maldição do pecado que é a morte, livres para servir a Deus. E só há um único desejo que deve palpitar no coração dessa noiva: viver para o seu noivo, viver para o nosso Cristo. A nova vida que Ele nos deu tem que ser entregue a Ele. Qual é a vida que você tanto sonha? Um relacionamento perfeito? Talvez você não tenha. E talvez o seu relacionamento não seja perfeito. Talvez você até já tentou e percebeu que não conseguiu. Mas por favor, olha para Jesus Cristo e percebe que Ele é perfeito e Ele está no relacionamento com você. Que fascinante. Ele é o nosso noivo. Vivemos com Ele, vivemos para Ele. É isso que o Evangelho nos deu. Qual é a vida que você sonha? Estabilidade, algum patrimônio, uma riqueza, uma segurança no meio das oscilações desse mundo? Talvez você nunca tenha esse emprego perfeito, essa realidade perfeita, mas você tem um Salvador perfeito.
Ele te abriga, Ele te guarda e Ele te abençoou com todas as riquezas celestiais na pessoa de Cristo Jesus. Você já tem isso. Eu poderia listar vários e vários sonhos aqui, mas eu quero te mostrar que todos eles já foram cumpridos e já são teus em Cristo. Abrace esse noivo, alegre-se com esse noivo, conheça esse noivo e viva para esse noivo. A nova vida que Deus te deu não é para você entregar o pecado que só mentiu para você e só te fez mal. É para você entregar a Jesus que sempre cuidou de você, que se entregou por você. Eu te pergunto, para quem você vive? Para quem você vive? Viva para a glória de Deus. Viva para o seu noivo Jesus Cristo. Isso é ser cristão. O cristão, meus irmãos, é aquele que morreu em Cristo, mas também ressuscitou nele. E por fim, por causa disso, ele deve mortificar a sua carne, confiando na graça de Deus. Versos 11 até o 14. Vamos fazer a leitura. Assim também vós considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A palavra de Deus é cirúrgica. Se nos primeiros 10 versículos ela nos mostra a realidade, o indicativo, o que é, estamos mortos e revivemos. Nos versos 11 ao 14 ele nos dá os imperativos. Se isso é uma realidade, se você morreu, se você renasceu, agora haja. Haja. Temos aqui 3 verbos nesses 3 primeiros versículos. E cada um deles é uma missão para nós que morremos e revivemos em Cristo. A primeira delas, você e eu devemos ser profetas de Deus. Olha o primeiro verbo. Assim também vos considerai. Considerai mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo. Olha que interessante. É possível você ter morrido. É possível você ter renascido, mas ainda não se considerar assim. Ou por algum momento da sua vida esquecer dessa verdade. Existem propagadores de fake news no nosso meio. Eles dizem que ainda vivemos para nós mesmos. Eles dizem que ainda devemos viver para os nossos sonhos, nossos objetivos, nosso prazer, nossa vontade. Eles dizem que não devemos viver para Deus, que Deus quer que a gente viva livre como quer. Isso é mentira. E o texto está dizendo como um profeta de Deus: enxergue a verdade, entenda a verdade, considerai-vos mortos, entenda quem você é e enxergue o mundo dessa forma. Como um profeta de Deus, desmascare a mentira no seu coração. Essa é a nossa missão. Talvez você entrou aqui com pensamentos que não agradam a Deus, querendo viver para você mesmo, querendo viver para o pecado. E o Senhor te diz: considere-se morto. Como um profeta, espalhe verdade no seu coração. Ainda bem que o Senhor nos faz isso. Segundo imperativo aqui, verso 12: não reine. E aqui nós devemos ser profetas, mas também devemos ser reis. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. A cena que eu quero que você imagine é o seguinte: o pecado era um monarca sentado no trono do teu coração. Você era um escravo. Ele dizia e você fazia, mas Cristo chegou lá e arrancou ele daquele lugar, tirou o domínio da escravidão. Mas ele ainda vive em rebelião. Ele não está no trono, mas ele está espalhado pelas províncias. Ele tem uma milícia. Ele anda propagando essa mentira e tentando fazer confusão no teu coração. Ele tenta tomar o trono o tempo todo, e a ordem de Deus é: reine, resista, expulse, guerreie, domine o seu corpo. Você não pode ser dominado por suas paixões, por suas emoções. Assuma o controle.
Cristo te fez rei no seu próprio corpo. Você não pode ser escravo das suas paixões, das suas emoções, dos seus desejos. Domine-se para a glória de Deus. Seja um profeta, seja um rei. E por fim, o termo aí no verso 3 é não ofereçais. Eu quero que você perceba que aqui está descrevendo o serviço de um sacerdote. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É aquele sacerdote que pegava as coisas e levava para a casa de Deus e dizia: está consagrado a Deus. A Bíblia vai nos ensinar que todos são sacerdotes, só que alguns pegam o seu corpo e vão entregar na casa do diabo e diz: usa como quiseres. Não faça isso. Como sacerdote de Deus, agora você pega o seu corpo e diz: é teu, Senhor. Usa no teu serviço, usa na tua obra, usa para cuidar da minha família, usa para abençoar o meu próximo, usa para mostrar ao mundo como tu és maravilhoso. Não entregue mais o seu corpo ao pecado. Você não é um sacerdote do pecado, você agora é um sacerdote de Deus. Você percebeu aqui, profeta, sacerdote e rei. Só existe um homem que é essas três coisas de forma perfeita, é o Senhor Jesus Cristo. E se você está nele, você é chamado a imitar ele, sendo profeta na sua casa e no seu coração, sendo um rei que domina o seu corpo para Cristo, e sendo um sacerdote que oferece o seu corpo para Cristo. É pesado, mas por favor não pare antes do versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre nós, é uma promessa. Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. A lei não está te amedrontando como se dissesse: se você não cumprir isso, vai para o inferno. Não! Você já foi tirado do inferno. Você está sobre a graça. Só que a graça santifica. Eu acho lindo no texto que ele termina com uma promessa. Porque poderíamos terminar essa pregação fazendo promessas para Deus. Eu até espero que você faça. Senhor, eu vou ser um profeta no meu coração. Eu tenho crido em verdades mentirosas, em mentiras. Eu vou ser um profeta no meu corpo. Eu tenho que dominar o meu corpo, o meu coração e minhas paixões. Eu vou ser um sacerdote que me oferece mais no serviço da tua casa. Faça promessas. Mas eu acho lindo nesse texto que o sucesso não está nas minhas palavras para Deus. Está nas palavras de Deus para mim. Porque as minhas palavras podem cair pelo chão e de fato elas caem muitas vezes. Mas a palavra de Deus não. É Ele que promete: o pecado não terá domínio sobre vós. Porque quando o nosso coração é tocado para lutar pela santidade, para mortificar a nossa carne, a graça vem junto, nos ajuda e nos assiste. Devemos ser mártires nos dias de hoje. Falando em mártires, deixa eu mencionar um que tem uma história muito peculiar. É um homem chamado Thomas Cranmer. Ele foi um dos grandes homens lá na Inglaterra, na reforma que aconteceu. Ele acompanhou os reis Henrique VIII, Eduardo VI e Maria I. Ele escreveu documentos que até hoje a igreja anglicana ela considera como documentos preciosos. Ele foi um reformador. Mas essa mulher chamada Maria I, ela ficou conhecida na história como Maria Sanguinária. Entre 1553 e 1558, ela matou mais de 300 sacerdotes que seguiram a reforma protestante. E dentre esses, ela não deixou Thomas Cranmer escapar. Ela disse: você é um dos principais. Você vai ter que negar a sua fé para que os outros caiam. E ele negou, irmãos. Ele negou. Ele foi torturado fisicamente e psicologicamente por 2 anos. Mas houve um fatídico dia que ele assinou um documento dizendo que negava a sua fé e voltava para Roma. Mas a história dele não termina assim. Ele se arrependeu amargamente porque as suas palavras o traíram. Ele voltou atrás e ele foi para a fogueira. E ao chegar na fogueira,
John Foxe, no livro A História dos Mártires, diz que ele ergueu sua mão e disse: foi com essa que eu neguei o meu Cristo. Essa é a primeira que vai ser queimada por amor do meu Cristo. Ele queimou a sua mão em sacrifício ao seu Salvador. Nós pensamos que os mártires são homens que não caem, que não falham. Não existia isso na casa de Deus. Talvez você tenha caído e tenha falhado nessa semana ou nos últimos meses. Mas o Senhor te chama a renovar esse compromisso. Porque no final, importa mais a palavra dele do que a palavra nossa a ele. Os nossos compromissos são frágeis, mas o compromisso de Deus em Cristo é inabalável. Apegue-se a essa promessa, viva para Deus. Retome hoje o seu papel de profeta, retome hoje o seu papel de rei, retome hoje o seu papel de sacerdote. Saia daqui mais uma vez comprometido com essa vida, comprometido com o Evangelho, comprometido com o seu Cristo, comprometido com esse Salvador e confiando na sua graça. Mortificamos os nossos pecados, confiando na graça do nosso Cristo. Facilmente rios de palavras são despejados por nossa boca na hora da emoção. Mas no dia da sequidão, não é essas palavras que vão saciar nossa sede e vão nos manter vivos nos desertos da provação. Nossas promessas são pó, nossas promessas são fracas, elas evaporam, mas há uma fonte eterna que jamais secará. É o rio que sai do trono de Deus, é a promessa eterna do Evangelho, sempre confiável, sempre inabalável. Ela pode te nutrir em qualquer situação e faz brotar no mais escaldante deserto um jardim de santidade ao Senhor, um verdadeiro oásis no mundo mau. É a palavra de Cristo que nos sustenta. E eu te convido nessa noite a abraçar essa palavra e a viver para a glória de Deus novamente. O Senhor te trouxe aqui para renovar o pacto, para renovar a aliança, para assumir um compromisso novamente com Ele. É tempo de viver para Deus. É tempo de morrer para você mesmo. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Como profeta, como você tem lidado com as mentiras que o mundo conta? Pais, será que vocês têm deixado que o ouvido dos seus filhos seja comunicado e seja enganado pelas mentiras que eles devem viver para eles mesmos, conquistarem sonhos nesse mundo, acumularem pó na sua mochila e depois ter a vida destruída? Eles têm ouvido isso. Você tem que dizer: não, meu filho, você tem que viver para Deus. Trabalhe, estude, encontre alguém e se case, mas tudo faça para Deus. Não faça para você mesmo, não faça para o seu nome, não faça para os outros. Isso é ilusão. Faça para Deus. E às vezes nós mesmos caímos nessa farsa. Olhamos o que o mundo olha, salivamos e o nosso olho brilha. O Senhor está aqui te chamando: ei, rapaz, olha para isso mais não. Você está morto, lembra? Vem. Que você saia daqui comprometido com o Senhor, a ser um profeta no seu coração, a ser um profeta na sua casa, a ser um profeta no mundo. Chamem as pessoas para morrer para si mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui também aos reis e rainhas nessa noite. Que título bonito. Mas como é que você tem governado o seu coração para Deus? Será que são os teus desejos e os teus sentimentos ainda que te movem? É a ira que explode e você faz o que dá na telha? É a mágoa que te comove? São os impulsos do teu coração que dizem para onde você vai? Você não é mais um escravo. Você é um rei em Cristo. Então governe o seu coração. Pegue todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todos os seus traumas, toda a sua história de vida e deixe lá no pé da cruz, que Cristo toma conta de forma perfeita. Não viva pelo que sente, viva pelo que crê. E creia no Filho de Deus que tira o pecado do mundo e que te deu uma vida eterna, uma vida nova. Por fim, sacerdotes,
Você tem entregado os seus olhos para o quê? O que é que você tem visto? Quais são as verdades que você tem ouvido? A quem você tem emprestado o seu ouvido? O que é que você tem feito com as suas mãos? O que sai da sua boca é em benefício de alguém ou é em malefício de alguém? Os seus pés correm em que direção? O Senhor te chama hoje para se entregar mais uma vez ao Senhor. Olhar para o seu irmão. Tocar o seu irmão. Escutar a palavra de Deus e usar os seus lábios para proclamar a glória de Deus e correr na direção de Jesus Cristo. Como sacerdote. Se você ainda não se entregou, entregue-se hoje. Venha morrer e venha viver para a glória de Deus. Porque no fim essa é a grande questão que inquieta todos os pensadores. Como viver? E o que nos aguarda depois da morte? O cristão sabe. Ele vive para o seu Deus. Ele morre para o seu Deus. E quando a morte chegar, ela vai levar para os braços do seu Deus na eternidade. O cristão é aquele que morreu em Cristo, mas renasceu nele. E agora mortifica a sua carne, confiando na graça de Deus. No teu coração há um novo batimento. Que cada pulsar seja dedicado a quem deu essa vida a você, ao Senhor Jesus Cristo. Que possamos viver por aquele que morreu por nós. Vamos ficar de pé e vamos cantar uma canção que fala sobre a nossa redenção.